Vamos lá. Um dos trabalhos do Instituto de Estudos Arbitrais Ideia é justamente preparar um questionário para avaliar a atuação das instituições arbitrais brasileiras. Eu acho que todos vocês em algum momento ou trabalharam ou atuam na elaboração de regulamentos, na criação dessas instituições. Como que vocês veem a atuação delas hoje em dia e você acha que tem espaço para melhora? Acho que é sempre que gosta mais dessa coisa de regulamentos, instituições. Eu verifico assim que as câmaras estão não crescendo, entende? Lógico, começaram pequenas, começaram a se adaptar à demanda, né? Estão precisando melhorar e melhorar muito no sentido de ter pessoas mais profissionais, mais habilitadas para poder trabalharem, né? Assim, que tenham mais... E tem realmente uma formação adequada, porque para trabalhar numa câmara exige realmente uma formação. Agora, eu penso que, pelo menos em alguns você pode nomear umas 5 câmaras, 6, que estão trabalhando com um padrão excelente, né? Mesmo porque também tem um rol de árbitros que atuam efetivamente, pessoas que são da área. Mas eu acho que ainda muito tem que ser feito. Tem que ser feito ainda e sem dizer também que nós, logo depois que a lei de arbitragem foi aprovada, vamos supor que for a Câmara de Arbitragem, todo quanto era lugar, né? E agora o que se vê? Fica que elas estão fechando, se extinguindo, acabaram simplesmente tornando, para poder sobreviver, ministrar cursos, né, de capacitação em arbitragem. E a gente tem um foco, acho que muito São Paulo, Rio de Janeiro. Né? São Paulo, Rio, Minas, um pouco em Curitiba. Né? E pode-se perceber que essas câmaras estão, quer dizer, elas estão cientes de que elas precisam melhorar, né? E a sensação da gente é que realmente eles estão procurando isso. Né? Essa é a visão que eu tenho. Né? Agora, a necessidade ou não, por exemplo, de ter rol de árbitros, eu não sei qual é a opinião do Pedro do Carmona, também de renovar essas listas, eu acho que até de abrir mesmo para profissionais estrangeiros, que eu acho que isso é interessante também. Ou se obrigar que o árbitro seja dessa lista, né? Ou os 3, ou o presidente. Essa é uma discussão sem fim. Você imaginar que um órgão arbitral seja fechado, então ele só pode atuar com aquela lista de árbitros, isso é muito pobre, não serve. Mas se você tiver uma lista de referência, parece que isso é bom. Quer dizer, que pelo menos o presidente seja daquela lista, ou preferencialmente daquela lista, acho que é o melhor, preferencialmente daquela lista, talvez seja bom. É uma forma de você manter certas pessoas, certos árbitros ligados a instituições. É uma ideia, mas é uma discussão um pouco difícil. A CCI não tem uma lista de árbitros e é uma das instituições de arbitragem internacionais mais prestigiadas. Acho que pode funcionar sim sem árbitro, mas o Brasil sem lista. O Brasil está ainda engatinhando na prática da arbitragem. Então, até que nós tenhamos um pleno domínio dessa técnica de solução de controvérsias, eu acho útil a gente manter sim uma lista de referência, mas não trancar o órgão arbitral para que fique trabalhando sempre em canudos. Não me parece muito saudável. Agora, o que as câmaras arbitrais estão devendo, a meu ver, não é em termos de árbitros. As câmaras que nós temos, essa que a Selma está se referindo, as grandes câmaras, São Paulo, Rio, Minas, Curitiba, essas câmaras estão bem colocadas em termos de árbitros que ali estão atuando ou de lista de árbitros quando essas câmaras tiverem alguma lista. Eu acho que o que falta é um pouco a instalação. Vou fazer uma audiência em Miami, por exemplo, nas instalações da AAA. Então, você tem uma sala muito arrumada, cada uma das pessoas que participam da audiência tem uma tela, tudo que está sendo comentado aparece nessa tela em tempo real, tem uma pessoa operando um CD-ROM, todos os documentos estão em CD-ROM, então quando alguém menciona árbitro ou parte, um documento, esse documento imediatamente aparece na tela dos árbitros, cada árbitro tem a sua tela, e dos advogados que estão participando e do depoente. Veja, não é uma coisa tão estratosférica em termos de equipamento, dá para fazer, mas custa caro. Isto sim, o Brasil vai precisar, as nossas câmaras vão precisar ainda se conscientizar de que as câmaras oferecem um serviço, e serviço é negócio. Isso quer dizer que o serviço tem que ser muito bom, e há concorrência para esses serviços. Então as câmaras precisam correr atrás dessas tecnologias novas.
Agora, em termos de árbitro, puxa, não nós aqui três, mas nós brasileiros, estamos atuando tanto aqui como no exterior, como árbitros. Então, não há diferença de qualidade do nosso trabalho aqui ou em Nova York. Agora, há diferença sim das instalações e do equipamento. Faz uma diferença brutal. Quer dizer, você, numa audiência, ter acesso imediato a toda a documentação, você tem que consultar core bundles. Quer dizer, o core bundle para ele já é uma coisa completamente ultrapassada. Tudo agora está em CD-ROM. Então você tem. Isso é uma vantagem que as melhores câmaras estrangeiras ainda têm sobre nós. Mas vamos chegar lá. O que nós temos que ver que até um tempo atrás, eu me lembro que os advogados ligavam para a gente para saber, vem cá, estou com um contrato aqui, tem cláusula compromissória, que câmara a gente põe? O que é? A gente indicava, mais ou menos, CCI, Brasil tem essa, São Paulo, onde é que é? E hoje em dia, com o aumento do número de arbitragem, os advogados já têm participado mais e têm visto o serviço de cada uma das câmaras. Tá? E têm já testado os regulamentos dessas câmaras. Então, os regulamentos precisam ser aprimorados, os serviços precisam também ser melhorados, obviamente está sendo feito. As câmaras levaram estão um pouco atrasadas, porque o crescimento do número de procedimentos de arbitragem foi tão rápido que eles ficaram um pouco para trás. Foi geométrico, não esperavam tanto. Eles não esperavam, então eles ficaram um pouco, digamos assim, sem estrutura. Eles ficaram atrasados em termos de estrutura. Estão melhorando, as câmaras estão melhorando, ainda tem que melhorar muito. Tá? Os regulamentos, apesar de terem sido testados, tem tido uma certa dificuldade para se alterar os regulamentos. Tá? O que eu fiz no CBMA, em sei lá quando, eu já falei há 5, 6 anos atrás, eu falei já precisa ser mudado. Até hoje ninguém mudou. Tá? Então, quer dizer, você tem regulamentos que precisam ser aprimorados, você tem pessoal das câmaras que precisa ser aprimorado, como a Selma falou, eles precisam ter conhecimento de arbitragem. Claro. Tá? Não é qualquer um que chega lá e que vai tocar um procedimento de arbitragem. O negócio está ficando mais complexo, enfim. Mas as câmaras estão começando a acompanhar um pouco mais, estão sentindo também a necessidade, os advogados estão fazendo críticas construtivas com porque estão ficando mais exigentes também os advogados. Claro. Antes não sabiam como era, então tudo estava bom. Hoje eles já sabem o que querem, o que precisam, e as críticas são mais construtivas. Já vão para a arbitragem com mais advogados, já vê o número de documentos, já quer uma sala mais ampla, uma mesa maior, você está entendendo? Então, esse tipo de coisa que está... Mas eles estão evoluindo, não tenha dúvida. E a gente também tem que pensar o seguinte, muita gente usa muito do critério comparativo, não é? Então você vai comparar as câmaras brasileiras com as câmaras, por exemplo, uma CCI. A CCI, na verdade, ela é uma arbitragem semi-administrada, porque quem administra quase todo o procedimento é o árbitro-presidente, né? Tudo vem para ele, então isso facilita um pouco, isso é uma coisa um pouco mais pulverizada, né? E o sistema brasileiro das câmaras não, elas fazem tudo. Elas intimam, que eu acho que está correto, né? Elas intimam, elas recebem os documentos, ela faz as intimações, ela distribui os documentos, ela tem a sala de audiência, ela prepara tudo. Fazem tudo, então é adequado, estão sendo remunerados para isso, mas precisa estar com um staff apropriado, porque tem todo um elemento técnico, por exemplo, você recebe uma petição, você não pode antecipar nenhum argumento para outra parte, tem que esperar a outra petição chegar para escoar o prazo, aí ambos recebem no mesmo dia. A consulta de um advogado na Câmara não pode antecipar nada para ele, as pessoas têm que realmente estar preparadas. Trabalho de secretaria, essas câmaras estão preparadas para a secretaria. Agora, você vê a dificuldade. Vamos falar um pouco do Rio de Janeiro, que eu gosto muito de falar do Rio de Janeiro. Se tiver que organizar uma audiência no Rio de Janeiro, isto é um desastre. Porque o Rio de Janeiro, por incrível que possa parecer, tem estrutura zero para as arbitragens. Se a gente vai em um hotel para organizar uma arbitragem, e uma arbitragem semi-administrada, como a Selma está descrevendo, quer dizer, é o presidente quem vai atrás de tudo. Ora, no Rio de Janeiro é uma coisa que deixa louco. Quer dizer, em São Paulo, menos complicado. Mas é você quem tem que parar o teu trabalho de julgar e de resolver problemas para começar a administrar gravação, transmissão de imagem. Quer dizer, você tem que ouvir uma pessoa que está, tipo, uma arbitragem, um sujeito na Tanzânia. Tinha que ouvir lá, então eu tinha que arranjar alguém que fizesse uma conexão entre um lugar onde eu estava, que era um hotel, que eu descobri que era um porão aquela sala, porque não tinha conexão, arranjar antena para falar com a Tanzânia. E isso eu, que não entendo nada de internet, comunicação, coisa nenhuma. Então, é claro que quando você tem arbitragem administrada, isso é uma bênção, mas ela tem que ser muito bem administrada.
Então, já que nós temos esses serviços no Brasil, que são bons, a gente pode aprimorar. E algumas dessas nossas câmaras são riquíssimas. Quer dizer, é só ter vontade de fazer. Quer dizer, o Pedro citou uma no Rio de Janeiro, que é uma câmara muito bem estruturada. Nós temos outras tantas. São Paulo tem muito mais do que no Rio, claro. Então nós temos a Ubicham, temos a Fiesp. Qualidade está no Rio, né? A qualidade está no Rio. Isso eu não sei quem diz, mas você está em minoria, eu não diria isso. Você sabe que parte do Rio de Janeiro eu vou cortar. Eu acho que você vai tirar, né? Mas você vê, são câmaras que têm dinheiro. Agora, né? serviços Podem auxiliares arrumar. também, por exemplo, serviço de estenotipia. Parece Você pouca tem que coisa, levar mas de isso é São Paulo, importante, você né? tem que levar de São Paulo. No O Rio não tinha. tem. No Rio Você não sabe fazer Tradução chute. simultânea também. tradução Também não tem no simultânea. Rio. Não tem. Já chega a fazer, já, por exemplo, tradução simultânea com uma pessoa em Miami, né, falando pelo Skype, e fazendo audiência aqui no Brasil. Dá para fazer. Se as câmaras tiverem essa vontade de oferecer um bom negócio, eu acho que é um investimento excepcional. Tem que fazer. Agora as câmaras têm que ser estimuladas, né? A trazer a facilitar um pouco a vida, né? Essa questão de você ter acesso mais fácil a documento, a videoconferência, não precisa mandar o sujeito do Rio de Janeiro para São Paulo para que ele seja ouvido. Quer dizer, se ele estiver no telão, isso é presencial o suficiente para dar garantia de um bom contraditório, por que não? Né? Eu acho que é uma boa ideia, a gente precisa começar a estimular. Esse é um fator importante que as câmaras já estão começando a notar. Um outro dado também é que hoje nós já estamos começando a ter determinados questionamentos que cabe à própria Câmara decidir, ou seja prima facie ou não. E isso também nós já começamos a ter uma certa dificuldade. Daí a necessidade de nós termos pessoas tocando as câmaras com conhecimento técnico. E regulamentos também compatíveis. E regulamentos compatíveis. Então você tem situações, por exemplo, em que as partes têm que apresentar conjuntamente, indicar conjuntamente o nome do árbitro. Obviamente, se uma parte não indicou, você não indicou por alguma razão, pedir um prazo a mais, você não pode pegar e distribuir a indicação que o outro fez. Isso são pequenos equívocos que realmente criam trauma no âmbito da arbitragem. Imagina a parte que teve o árbitro revelado antes da outra, não gosta, até porque o regulamento não é assim que ele determina. Enfim, você tem uma série de situações, são situações mais complexas, que estão ficando cada vez mais complexas, então é necessário um pessoal bastante especializado, afora a estrutura, como o Carmona falou, tem entidades que são ricas e podem fazer. Questão, por exemplo, de impugnação de árbitro. Nós estamos vivendo que está tendo um aumento disso, né? Porque em decorrência do ambiente, em decorrência de que os advogados são indicados, às vezes tem algum impedimento, alguma coisa que... As câmaras têm que estar preparadas para ter, por exemplo, um comitê formado para aquele caso, para poder julgar se aquele árbitro deve ser mantido ou não. Então, ter uma infraestrutura e essas regras estarem incorporadas ao regulamento. Por isso que os regulamentos precisam ser atualizados. Né? Alguns deles estão totalmente defasados. Né? Há regulamentos que ainda falam uma cláusula arbitral cheia com resistência, determinar que a parte vá ao judiciário pelo artigo 7º. Quer dizer, isso aí não tem o menor sentido.